Ao longo do mês de abril, nós vamos estar a viajar pelo livro de Neemias e a descobrir uma história de reconstrução. Não só de muralhas, mas de fé, de esperança, de visão. Será que tu precisas de uma reconstrução assim na tua vida? Talvez Deus esteja a chamar-te, como fez com Neemias, para que tu possas arregaçar as mangas e meter mãos à obra. Vem descobrir mais connosco a cada semana. Vem fazer parte desta viagem. Boa noite. Bem-vindos às noites de ensino sobre o livro de Neemias. Este é o primeiro episódio e é um privilégio muito grande ter-vos a bordo desta viagem. De certeza que Deus vai falar de forma poderosa às nossas vidas, portanto, que tu estejas atento àquilo que o Espírito Santo quer falar de forma prática à tua vida. Se lermos os jornais de hoje em dia, há uma boa probabilidade de encontrarmos alguma história de colapso de liderança ou de liderança abusiva. As situações de guerra hoje em dia são uma boa imagem disso. Por todo o lado observamos uma falta de caráter, de pessoas que se levantem e tragam vitalidade ao lugar onde estão, que não fiquem meramente a olhar para as ruínas daquilo que está à volta delas, mas que se levantem para as reconstruir. No entanto, há um livro escrito por volta de 425 a.C. que aparece como uma obra clássica sobre liderança eficaz, sobre uma reconstrução eficaz. No entanto, é estranhamente obscuro e quase desconhecido para as pessoas de hoje. Foi escrito por um homem que se destacou nos negócios e na política no antigo Médio Oriente. Ele não apenas possuía uma filosofia pessoal excepcional de liderança, mas também a viveu. Na sua vida, este homem passou da total obscuridão ao reconhecimento nacional e o seu livro leva o seu nome, Neemias. Acredites ou não, o que Neemias tinha para dizer sobre liderança fala dos mesmos problemas que tu e eu passamos hoje, enfrentamos hoje. Por exemplo, no seu livro aprendemos como nos relacionar com um chefe sensível, o equilíbrio entre a fé em Deus e o planeamento pessoal, como lidar com o desânimo, o que fazer com críticas injustificadas. Sabes, assumirmos posturas de liderança é essencial. Mesmo que muitas vezes não nos sintamos capazes e muito menos nos vejamos a nós mesmos como líderes. Aquilo que não protegermos na nossa vida vai ser atacado e destruído. E talvez seja esse o caso na tua vida pessoal. Às vezes podemos olhar para a nossa vida e sentir que há muitos escombros nela, relacionamentos desfeitos, tensão no nosso casamento, escombros de sonhos que não sonhamos mais, visões que não temos mais, que a dor e a decepção nos tiraram. Alguns de nós têm até medo de acreditar novamente por causa de alguma época de dor. Assim, os escombros de algo que Deus nos disse estão simplesmente ali, em ruínas. Visões em ruínas. Livros que deveríamos ter escrito em ruínas. Esperança em ruínas. A minha oração é que quando esta série terminar, as coisas que estão mortas na nossa vida, que estão em escombros na nossa vida, passem de escombros a avivamento. Eu espero que enquanto viajamos juntos por este livro e aprendemos com este homem, haja uma ressurreição de paixão, de propósito, de direção, uma ressurreição de confiança, de intimidade. Deus tem uma ressurreição para as coisas na nossa vida que estão em ruínas, um pulso, novamente, para os teus sonhos, para a tua visão. Mas sabes, algumas coisas não vão endireitar-se sozinhas. Tu tens que as reconstruir, colocar as mãos no trabalho, sair da tua zona de conforto, sujar-te. E através destas semanas juntos, vamos aprender com Neemias o que é preciso para nos levantarmos como líderes, como pessoas responsáveis por uma reconstrução na nossa própria vida e reconstruirmos o que Deus colocou no nosso coração e nas nossas mãos para cuidar, tijolo a tijolo. Mas para toda a história há um contexto
E este contexto é muito, muito importante para nós percebermos a realidade das pessoas nos dias de Neemias e o que o levou a encabeçar uma das maiores histórias de sucesso escritas na Bíblia. Quando Salomão morreu, houve uma divisão nas fileiras militares da nação. Israel tornou-se um reino dividido. 10 tribos migraram para norte e estabeleceram-se em Samaria. As outras 2 tribos foram para sul e estabeleceram-se em Jerusalém e arredores. As tribos do norte, durante este período de divisão e guerra civil, são chamados de Israel e o grupo que foi para sul de Judá. O povo de Deus atingiu aqui o seu momento mais sombrio como nação. Não quando eles foram atacados a partir de fora, mas quando eles foram atacados a partir de dentro e as paredes da sua herança espiritual começaram aos poucos a desmoronar. Em 586, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém e levou o povo cativo. Isso começou o que é chamado de o cativeiro babilônico. Os judeus que sobreviveram ao cerco de Jerusalém foram amarrados, acorrentados como escravos e enviados para a Babilônia. Uma jornada de mais de 1.300 quilómetros. E sob Nabucodonosor e os seus descendentes, os judeus viviam como viviam séculos atrás no Egito, como escravos de uma potência estrangeira. Mas Deus não os esqueceu. Ele tinha um plano e um propósito para a vida daquele povo. Anos mais tarde, houve um rei chamado Ciro que governava a Pérsia e outro rei Dário que governava as terras vizinhas. As 2 nações eram aliadas. Mas como a força persa era a maior das duas, os 2 países eram frequentemente chamados simplesmente de o Reino da Pérsia. Os persas invadiram a Babilônia e a conquistaram, forçando o Império Babilônico a render-se. O que é que aconteceu então? Perguntam vocês? 2 Crónicas 36, 22 nos dá a resposta. No primeiro ano do rei Ciro, da Pérsia, cumprindo-se a profecia do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito deste rei, levando-o a fazer a seguinte proclamação através de todo o reino, a qual enviou também por escrito. Assim fala Ciro, rei da Pérsia. Todos os reinos da terra me foram dados pelo Senhor, o Deus dos céus, que me deu instruções para que lhe construísse um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Todos os que são seu povo devem subir e que o Senhor, o seu Deus, seja com eles. O que é que ele estava a dizer? Ele estava a dizer o seguinte: deixem o povo de Deus voltar, de volta àquela cidade que foi destruída há 70 anos. E é o relato desse projeto de reconstrução que nós chamamos de o livro de Neemias. Se eu pudesse dar um título a este capítulo da história de Neemias, o título que eu daria seria de O Desgosto pelas Ruínas. No início deste livro, Neemias é-nos apresentado como copeiro. E significava que ele era o provador de vinho e da comida. Era uma posição de intimidade e de confiança com o rei. E a história começa no inverno. Era o mês de Quisleu, ou, neste caso, o nosso dezembro, no 20º ano do rei. Olhando para trás, sabemos que o ano foi cerca de 445 ou 444 a.C. e o local é-nos dado no versículo 1. Neemias morava em Susa, a capital do Império Medo-Persa. Susa era reconhecida pelos judeus como a capital do mundo então conhecida, era o centro dos acontecimentos, o local das tomadas de decisões. E muitas vezes as notícias do império chegavam ao conhecimento do rei através dos lábios do seu copeiro. Neemias era o braço direito do rei. No versículo 2, nós vemos que surge Hanani, um dos irmãos de Neemias e alguns dos homens de Judá. Versículo 2. Veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes, que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desespero, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo.
As pessoas que estavam naquela cidade estavam numa posição vulnerável. Estava a haver já uma reconstrução, mas não havia muralhas, portanto, não havia proteção para aquele povo. Aquele povo estava completamente desprotegido. Qualquer povo em redor poderia atacar e matar o povo de Deus. Neemias ficou com o coração partido. Diz que, tocado pela necessidade do seu povo, no versículo 4, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nos versículos 4 a 11 nós vemos a resposta de Neemias e nela há 4 fatores muito significativos para o início de um processo de reconstrução. O primeiro, precisamos ter uma clara noção das necessidades. O início do versículo 4 diz: aconteceu que quando ouvi estas palavras, Neemias não estava preocupado, ele não vivia num mundo de sonhos oposto à realidade, ele perguntou especificamente qual é a condição. Eles responderam: é uma situação miserável. Ele ouviu o que eles disseram. Podemos pensar que reconhecer necessidades é um conceito básico, mas existem muitas pessoas em posições de responsabilidade que parecem nunca ver os problemas que é suposto eles estarem a tratar. Tu estás ciente das necessidades? É aquilo que eu te pergunto hoje. Como é que tu vês as necessidades na tua própria família? Tu és sensível como pai? Ou como companheiro? Como companheira? Talvez tu mores sozinho. Será que tu sabes o que é que está no coração dos teus pais? O que está no coração da tua família? No teu trabalho, tu estás ciente das necessidades dos teus funcionários ou dos teus colegas? Nós precisamos ter uma clara noção das necessidades. Em segundo lugar, na resposta de Neemias, nós podemos ver o seguinte: nós precisamos estar pessoalmente preocupados com a necessidade. Neemias deu um passo além do reconhecimento do problema. Ele não apenas ouviu estes assuntos, mas também se sentou e se identificou com eles. Neemias foi chamado para construir o mundo, mas primeiro ele chorou sobre as ruínas. Ele poderia ter pensado: as paredes caíram, quem é que estragou tudo? Olha, há tanto tempo que o muro está para ser reconstruído, mas ninguém faz esse trabalho. Deem-me o nome deles, eu trato disso. Mas não foi essa a resposta. Ele mostrou empatia, compaixão em relação à necessidade. A resposta deles foi: os muros caíram. Oh Deus, como é que estes muros podem cair e estas pessoas continuarem em segurança? Num processo de reconstrução é necessário de nós haver compaixão, como vemos na vida de Neemias. Em terceiro lugar, nós precisamos ir primeiro a Deus com o problema. Nos versículos 5 a 11, nós ouvimos Neemias a orar. Vamos ver como Neemias se comportou diante do Senhor. Versículo 5. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Na presença de Deus, em primeiro lugar, Neemias louvou a Deus. Ele sabia que não estava a falar com apenas outro homem, mas sim com o Deus dos céus. Para quem é que Neemias trabalhava? Digam-me lá, para o rei. Será que este rei era grande e poderoso e poderia fazer qualquer coisa? Ele era o mais poderoso de toda a terra. Mas Neemias sabia que, comparado com Deus, o rei que ele servia não era ninguém, não era nada. Quando vamos a Deus à oração, é importante nós termos a perspectiva correta em relação a quem nós estamos a falar. Nós estamos a falar ao Deus dos céus, ao Senhor dos senhores, ao Alfa e o Ômega, àquele que tudo pode. E por isso mesmo nós temos que perceber que Ele não é um homem, não é insignificante, mas Ele tudo pode fazer. Em seguida, nos versículos 6 e 7, ao orar, Neemias confessou a sua parte no problema. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia
e de noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, os estatutos, nem julgamos que ordenaste a Moisés, teu servo. O que é que nós fazemos quando estamos em conflito com outra pessoa? Nós geralmente culpamos a outra pessoa. Pensamos em 6 ou 7 maneiras pelas quais a outra pessoa manifestou a sua teimosia e a sua relutância em mudar, mas nós raramente consideramos a nossa parte no problema. Contudo, a primeira coisa que Neemias disse em relação ao problema foi: Senhor, eu sou culpado. Eu não estou apenas a querer ser parte da resposta, eu estou a confessar que eu também sou parte do problema. De seguida, ele reivindicou a promessa. Quando ele foi a Deus em oração, ele louvou o Pai, ele confessou a sua parte no erro e ele reivindicou a promessa que Deus havia feito. No versículo 8 a 10 nós lemos isso. Versículo 8: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo. O que é que Neemias estava a fazer? Ele estava a citar uma promessa da Bíblia ao próprio Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Qual é que era essa? A promessa, qual era esta promessa? A promessa era que, se Israel desobedecesse, eles iriam para uma terra estrangeira. Isso já tinha acontecido, mas a segunda parte era que, quando aquele tempo de cativeiro terminasse, Deus traria os judeus de volta a Israel e os protegeria. Essa parte ainda não tinha sido cumprida. Então Neemias estava a dizer: Senhor, a primeira parte é verdade. Nós desobedecemos e estivemos em cativeiro, mas Senhor, Tu fizeste também uma promessa de nos trazer de volta à cidade e de nos proteger. E isso ainda não aconteceu. E eu creio que vai acontecer. E finalmente, Neemias apresentou o seu desejo de forma ousada diante de Deus. Versículo 11. Senhor, futuros, pois, atentos os ouvidos à oração dos teus servos que procuram e temer os teus nomes. E faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Este homem que ele estava a referir era o rei, o seu patrão. Será que tu já oraste assim? Senhor, faz-me bem-sucedido. Faz-me encontrar aquele lugar no centro da Tua vontade, onde repousa a prosperidade em qualquer nível que seja. Que eu alcance o máximo para que eu seja, aos Teus olhos, próspero. E, Senhor, concede-me o favor daqueles que têm autoridade sobre mim. Isto é, sem dúvida, uma oração ousada. O que nos leva ao quarto ponto que nós aprendemos com a resposta de Neemias. Nós precisamos estar disponíveis para atender a necessidade por conta própria. Neemias reconheceu claramente a necessidade. Ele se envolveu na necessidade. Ele a levou a Deus. E agora ele estava disponível para atender a necessidade, se isso fosse o que Deus desejava. Um líder genuíno é marcado pela fidelidade diligente no meio de uma tarefa. E essa fidelidade é mais do que uma inclinação passiva, demonstra-se pela disponibilidade e o envolvimento pessoal na satisfação da necessidade que está perante os nossos olhos. A oração é essencial, sim, mas não apenas a oração teórica. Para a reconstrução de algo em ruínas, Neemias ensina-nos. A oração que realiza o trabalho inclui também a convicção. Eu estou disponível, Senhor, pronto e disposto a ser usado pelas Tuas mãos para a reconstrução daquilo que está diante dos meus olhos. E entramos num novo capítulo na história de Neemias. Se eu tivesse que dar um título a este capítulo, o título seria A Espera e o Planeamento. O que é que aconteceu depois de Neemias orar ao Senhor, fazer estas orações ao Senhor? Nada. Pelo menos não imediatamente. A história de Neemias começa no mês de Quisleu e recomeça no mês de Nissan, em Neemias 2. Quisleu é o nosso dezembro,
Nissan é o nosso abril. Durante 4 meses, nada aconteceu. Será que tu já tiveste esta desilusão, esta experiência como a de Neemias? Não havia nenhum vislumbre visível de esperança, nenhuma mudança. Ele continuava a esperar e a confiar e a contar com Deus para mover o coração do seu patrão. No entanto, 4 meses pode parecer muito tempo para esperar por um sinal de Deus, não achas? Toda a gente tem um ponto de ruptura. Neemias chegava ao ponto em que ele começava a pensar: será que isto alguma vez, algum dia vai acontecer? E neste dia do mês, talvez ele estivesse particularmente triste, pois Neemias chamou a atenção do rei quando estava a servir o casal real nesse dia. E o rei lhe perguntou, versículo 2, e o rei lhe perguntou: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. E agora, Neemias, então temi em grande maneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Este é o momento que Neemias estava à espera. Deus abriu finalmente a porta. Então, Neemias, então orei ao Deus dos céus. Neemias instantaneamente orou, pedindo ao Senhor sabedoria para escolher palavras para expressar o seu desejo ao rei. Tu já alguma vez estiveste no meio de uma oração respondida? Tu oraste e esperaste, oraste e esperaste, oraste e esperaste e finalmente a porta se abre. Por um breve momento tu ficaste ali quase incapaz de acreditar na realidade da resposta. A tua mente disparou enquanto buscavas espontaneamente a direção de Deus. Oh Deus, este ponto é tão crítico. Ajuda-me a dar estes passos com muito cuidado. E era exatamente aí onde Neemias estava neste momento da sua história. Versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, eu peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Esta foi a resposta de Neemias, o seu pedido. Ele havia buscado a ajuda do Senhor para mudar o coração do rei. Ele esperou pacientemente 4 longos meses pela sua resposta e agora a sua petição foi concedida. Ele deu a conhecer o seu desejo ao rei. A resposta do rei: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E a resposta de Neemias é importantíssima. E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Ele deu ao rei um tempo definido. Tu sabias que Deus honra a ordem e a organização? Tu podes imaginar o que havia acontecido anteriormente na mente de Neemias para que ele fornecesse uma resposta imediata? Neemias tinha um plano. Ele estava a fazer mais do que orar durante 4 meses, ele estava a planear. Isso em si era um exercício de fé. Ele tinha tanta certeza que Deus o deixaria ir que ele até elaborou uma agenda, um plano, caso o rei lhe perguntasse quanto tempo de licença ele precisaria. E quando o rei Artaxerxes disse: tudo bem, podes ir, continuou Neemias: agora espera só um minutinho, meu rei, antes de sair algumas coisas sobre as quais eu quero falar contigo. Versículo 7, disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores de além do rio para que me deem passagem antes que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. O que é que Neemias estava a pedir? Ele estava a pedir madeira para construir uma casa, documentos para conseguir chegar a Jerusalém. Ele estava a pedir o necessário de um ponto de vista terreno para que o plano de Deus se pudesse concretizar. Esta é uma mente
prática. Durante estes 4 meses de espera, Neemias estava a planear o que seria necessário mal Deus abrisse a porta. Estás tu a fazer o mesmo com a tua espera? Talvez tu estejas a tentar convidar alguém para vir à igreja e essa pessoa há muito tempo que está a dizer não, eu não vou. Será que tu, à medida que vais convidando essa pessoa e que vais orando por ela, também estás já a planear como acompanhar, como falar à vida dessa pessoa assim que ela disser o sim? Será que tu, tal como Neemias, estás a planear o que vai acontecer assim que Deus abrir essa porta? Neemias estava a preparar-se para um trabalho difícil, mas estava com a cabeça no lugar certo. Vamos então parar um pouco aqui e recapitular o que já aprendemos com o relato da sua preparação, do seu planeamento. Em primeiro lugar, mudar um coração é a especialidade de Deus. Não tentes, repito, não tentes mudar as pessoas para atender às tuas necessidades. Em vez disso, fala com Deus sobre elas. Podes ter um parceiro que é simplesmente teimoso. Deixa Deus lidar com a teimosia do teu companheiro ou da tua companheira. Talvez estejas a trabalhar com alguém que é injusto e é inflexível, simplesmente irreal. Como é que será que eu vou conseguir trabalhar nestas condições? Calma. Tu tentaste todos os movimentos manipulativos do mundo sem sucesso, ok? Fala com Deus sobre ele ou sobre ela. Em segundo lugar, o que nós aprendemos com o relato da preparação de Neemias é orar e esperar. Andam de mãos dadas. Aprende a esperar e a esperar sem data limite. Isso é difícil, mas fica firme. Deus não está a dormir. Abandona as tuas próprias soluções e corre o risco de deixar Deus tomar conta da tua dificuldade, das ruínas à frente dos teus olhos. Em terceiro lugar, fé não é sinónimo de desordem ou um substituto para planeamento cuidadoso. As pessoas de fé precisam de mentes ordenadas. Os líderes, como Neemias, pensam nos problemas que enfrentam. Embora as suas circunstâncias possam permitir que eles apenas deem meio passo agora, este tipo de pessoas já pensou de certeza no que vai acontecer nos 12 passos lá mais à frente. Porquê? Porque a fé gera organização. Elas andam juntas. Deus honra o pensamento ordenado. Ele não fica satisfeito quando esperamos que Ele nos poupe da dor do fracasso, quando nem sequer consideramos o custo do sucesso. É claro que Ele não quer que falhemos naquilo que Ele nos chama a fazer, mas Ele se agrada quando nós planeamos. E chegamos a um novo capítulo desta história. A chegada às ruínas de uma promessa. O momento da chegada de Neemias a Jerusalém, determinado a construir um muro ao redor da cidade, não começou com muita eloquência. A primeira parte da história termina depois de se ter construído um clímax trovejante com a saída de Neemias de Susa. Podemos quase ouvir o rufar dos tambores, o som das trompas, a harmonia angelical com Neemias a proclamar: eu vim para Jerusalém. É neste ponto que Neemias se comporta de maneira bem diferente do que poderíamos esperar. O leitor mais apressado pensaria que Neemias teria chegado ao seu destino, impulsionado por uma compulsão interior ardente de puxar da espátula e contratar empreiteiros. Resumindo, para começar o mais rápido possível a reconstrução. Mas ele não fez isso. Aliás, ele não fez nada. A segunda parte da história começa na última parte do versículo 11, com a declaração de Neemias: e eu estive lá 3 dias. Por que ele não foi trabalhar imediatamente? Porque ele ainda estava a perceber o que Deus tinha para ele. Eu não sei o que é que aconteceu durante aqueles 3 dias ou logo depois deles, mas observemos o que aconteceu a seguir. Versículo 12. E de noite me levantei,
eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. No versículo 16, Neemias relata ainda: e não souberam os magistrados aonde eu fui nem o que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinha declarado coisa alguma. Neste pequeno e aparentemente insignificante momento, há volumes de conhecimento. No tempo de quietude, quando não havia atividade, Deus estava a colocar no coração de Neemias algumas informações de alta prioridade. Este foi o segredo do sucesso de Neemias e vai ser também o segredo do nosso sucesso. Neemias foi fiel nos bastidores. Ele ouviu o Senhor. Enquanto examinava a mente de Deus, Neemias recebia alguma orientação objetiva. Nós vemos ao longo dos versículos 13, 14, que ele foi passeando pelas ruínas, ele foi vendo o portão do vale, o poço do dragão, o portão do refúgio, o portão da fonte. Enquanto Neemias inspecionava portões e muros e outras partes da cidade, ele deve ter pensado consigo mesmo: agora, espera, vamos ver. Quem é que será capaz de fazer este trabalho? Esta secção vai exigir um artesão? Cavar não tem de ser feito por artesãos, então esta parte pode ser feita por outra pessoa. Aliás, retirar ervas daninhas e mover os escombros velhos. Bem, qualquer um pode fazer isso. Noutras palavras, Neemias planeou tudo. Ele sabia que o trabalho deve ser feito à medida do indivíduo. Todo o trabalho de base para a gigantesca empreitada estava a acontecer no silêncio e na solidão deste tempo. E alguns dias depois, Neemias havia feito todo o trabalho de casa e todas as inspeções. Ele finalmente estava pronto para discutir a necessidade de reconstruir a muralha da cidade. Era hora de sair do ponto morto. Neemias não disse nada sobre os seus planos durante 3 dias. Depois disso, ele se pôs em frente ao conselho da cidade e disse, versículo 17, então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio, em desgraça. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Uau! Sabes? Alguém uma vez sugeriu: se realmente queres observar a liderança de um indivíduo, vê se alguém o está a seguir. Foi neste ponto que Neemias emergiu como líder. Os seus novos seguidores disseram: vamos construir, vamos colocar as nossas mãos no bom trabalho. Mas olha, sabes uma coisa? O que é certo é que mal o bom trabalho, mal o processo de reconstrução começou, a oposição veio. Nunca falha. Há imediatamente críticas diretas ao plano. Assim que as equipas de reconstrução arregaçaram as mangas, houve vozes exteriores de oposição. Versículo 19. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Neemias sabia que ele e o povo de Jerusalém estavam a fazer a obra de Deus e não daria ouvidos a ninguém que se opusesse ao que ele sabia ser certo. E além disso, ele não pretendia associar-se com aqueles que procurariam impedir o que era obviamente um sonho, um plano de Deus. Ele estava determinado a não permitir que ninguém, a não ser Deus, parasse aquela obra. E sabes, parte dos requisitos de trabalho para todo aquele que se levanta como líder para uma reconstrução é a capacidade de lidar com críticas. Isso faz parte
do pacote de liderança. Se tu nunca és criticado, é provável que não estejas a fazer nada de significante. Desculpa estar a dizer isto. Contudo, um líder, um responsável, sábio, avaliará a oposição à luz do Espírito e da atitude em que a crítica é feita. Ele também considerará a voz que a oposição ouve. Se os teus críticos ouvem a voz de Deus, é melhor tu ouvires. Mas se eles estão sintonizados numa voz completamente diferente, usa a técnica de Neemias. Olha, eles nem sequer estão no nosso acampamento. Sigamos em frente. Por esta semana, ficamos por aqui. Estudámos o que acontece quando Deus coloca um sonho de reconstrução no nosso coração. Estudámos como esperar em Deus e como planear até a porta de Deus se abrir. Por esta semana, ficamos por aqui. Estudámos o que acontece quando Deus coloca um sonho de reconstrução no nosso coração. Estudámos como esperar em Deus e como planear até à porta de Deus se abrir. E voltaremos na próxima semana para acompanhar a jornada de reconstrução quando o povo finalmente se une num mesmo propósito sob a direção de Neemias. Espera-nos desencorajamento, espera-nos crítica, mas a próxima semana nos ensinará como lidar com ambas e perseverar no resgate daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus ricamente vos abençoe.